Olá, pessoal. Hoje eu vim falar sobre um tema muito importante que está aí repercutindo na internet e que é de muita importância, sim, e relevância para todos os educadores do Brasil, que é o risco de apagão de professores no Brasil, que foi um dado levantado em 2020, que fala que o déficit de professores na educação básica pode chegar a 235 mil em 2040. Vou trazer alguns dados aqui para vocês que são apresentados nesse documento, mas eu vou colocar depois a referência aí embaixo para vocês, caso vocês queiram consultar. Bom, realmente os dados são bem relevantes e preocupantes, porque nós sabemos que a educação básica no Brasil tem vários problemas, mas a gente só consegue compreender isso com base em dados. Mas o que mais incomoda também é saber o que vai ser feito e o que está sendo feito para isso, para consertar ou amenizar esses problemas, mas isso já vai ser um tema para outro vídeo. Agora eu vou falar só desses dados. E aí na tela vai aparecer para vocês sobre um dos primeiros dados aí, que é a matrícula em cursos de licenciatura, no ano de 2020. Bom, como vocês podem ver, essas matrículas no ano de 2020, matrículas ativas foram de 1.663.000, mais ou menos. Mas candidatos inscritos eram mais de 3 milhões. E professores que concluíram o curso, né? Porque não é só você entrar nessa faculdade, é você concluir essa faculdade, que eu acho que é um dos maiores desafios agora da educação contemporânea e do MEC, é fazer com que esses professores concluam, que aí o dado mostra que apenas 243 mil desses egressos, né, dessas pessoas, concluíram esse curso. Então, concluíram algum curso de licenciatura. Bom, e aí embaixo mostra a participação das matrículas em cursos de licenciatura por modalidade rede. A gente pode ver aí que na rede pública, EAD tem um número muito alto, 66%. Então, EAD está sendo a grande procura aí dos professores que precisam fazer uma formação complementar ou uma formação maior. E eu já digo de antemão, eu não creio que o problema do Brasil seja apenas a formação dos professores. Eu creio que professores eles não precisam de mais cursos, já que eles estão inseridos sim nessa vida de estudo. Eu creio que eles precisam sim de formação continuada que lhe garantam um salário melhor, como um mestrado, um doutorado, um PhD, e que esse direito seja alcançado. Bom, eu mesmo como professora, eu já tenho um mestrado que eu fiz no Paraguai, mas o processo de revalidação é muito burocrático. O Brasil tem um sistema muito burocrático e isso faz com que fique defasado e vários anos você fique aí lutando, batalhando para ter esse reconhecimento. Bom, o reconhecimento dos seus colegas, dos professores, da escola você tem, mas o reconhecimento financeiro ele também precisa vir, né, já que você fez um investimento para isso. Então, é um fato, já contando aqui uma experiência minha. Bom, esse é o dado que mais chama atenção. E aí, no próximo slide, na próxima página, fala sobre por região. E aí a gente pode ver que a maioria dos nossos professores aí estão na região sudeste, 625 mil. E na região sul, 297 mil. Na região norte, 173 mil. No total, somando rede pública e privada. Bom, claro que a região sudeste é onde a população é maior, é até normal ter esse dado. Apesar do número de alunos em curso de licenciatura ser maior na região sudeste, em torno de 625 mil ou 37%, a sua representatividade em relação ao total de alunos é a menor do país. Já na região norte, 1 a cada 4 alunos está matriculado em um curso de licenciatura. Então, é como se os professores que existem lá na região sudeste não fosse suficiente ainda para suprir a demanda da quantidade de alunos que existem lá.
enquanto que aqui no norte já há uma grande quantidade de pessoas formadas em algum curso de licenciatura, mas que não têm emprego para todo mundo. Eu mesmo conheço várias pessoas que são formadas em curso de licenciatura e que não estão trabalhando nem na rede pública, muito menos na privada, já que a minha cidade não tem tantas escolas privadas assim, não tem tantas vagas para professores. E aí no próximo slide fala sobre a idade dos ingressantes. E aí e como que foi decaindo ao longo do tempo. A gente vê nesse segundo gráfico aqui de 2020 aí, 2020, o gráfico mais escuro, o vermelho mais escuro, fala a porcentagem de alunos até 29 anos. Bem, a gente viu aqui que em 2010, 62% tinha até 29 anos, ou seja, pessoas que estão começando a vida. Já em 2020, a gente já vê que isso decaiu, apenas 53%. Isso mostra que os jovens estão cada vez menos interessados por um curso assim de licenciatura, que eles estão seguindo para outras áreas. Principalmente áreas privilegiadas, como direito, medicina, engenharia, e agora mais recentemente a própria inteligência artificial, que eu vi um dado que falou que pela primeira vez o curso de inteligência artificial na USP foi ultrapassou o curso de medicina, sabe, em procura. Então isso é um dado bem relevante, quanto que as tecnologias têm mudado e quanto que as pretensões dos jovens têm mudado ao longo desses últimos anos e com essa nova geração, que a gente já está imerso em tecnologia. E isso mostra uma realidade do nosso país, né, do nosso público, de que cada vez mais as pessoas não querem ser professor, assim. Eu mesmo, como experiência própria, conheço pessoas que largaram, sim, a educação. Conheço pessoas que não querem fazer curso de educação, alunos do ensino médio. Se você perguntar, ninguém quer prestar vestibular para educação, praticamente ninguém. É difícil você encontrar um jovem, um adolescente que fale assim: eu quero ser professor, eu quero ser professor. E semana passada, inclusive, eu perguntei na minha sala, onde eu comecei a dar aula de literatura e língua portuguesa, e perguntei das crianças qual a profissão delas. A maioria quer ser jogador de futebol, quer ser médico, quer ser outras profissões, sabe, youtuber, mas ninguém fala assim que quer ser professor. Então isso já é um dado preocupante também. E às vezes, assim, até as próprias pessoas que trabalham com educação também incentivam isso, né? A gente fala assim, por exemplo, desde quando eu entrei, desde sempre houve, assim, um discurso muito negativo em relação à licenciatura. Falavam: você é muito nova, por que você não faz outro curso? Porque educação não dá dinheiro e tal. Então sempre é um discurso, assim, meio que discriminatório. Então isso acaba desmotivando as pessoas a ingressarem na educação. E daí, quando elas entram lá, mais elas percebem quanto que esse fosso aí é profundo. E aí, esse outro slide fala que ingressar não significa concluir. Aí fala que, apesar de o número de calouros ter aumentado 53% entre 2010 e 2020, o número de egressos em cursos de licenciaturas apresentou um crescimento bem menor no mesmo período, apenas 4,3%. Isso mostra também o quanto tem muitos universitários que desistem de um curso de licenciatura, como pedagogia, história, filosofia, química, biologia e por aí vai. Eu mesmo conheci alguns na época da faculdade, inclusive tive várias colegas que desistiram ao longo do curso, e muitas dessas pessoas já eram formadas em outro curso ou estavam ali para ter a garantia de apenas ter um curso, sabe? Não queria exatamente trabalhar como professor. Então, vale ressaltar isso também. E aí, sobre a taxa de evasão em cursos de licenciatura. Aí fala aí, que a porcentagem total de 29,9%, no ensino presencial quase 28% e no ensino EAD 31%. Então aí mostra já que o ensino EAD, muitas vezes as pessoas desistem, não conseguem levar nesse tipo de modalidade. Eu creio que nem todo mundo é acostumado a estudar EAD, via EAD. As pessoas muitas vezes não têm
os instrumentos, as ferramentas tecnológicas necessárias para fazer esse tipo de estudo, ou mesmo não tem esse hábito de estudar EAD. Eu, por exemplo, eu tenho o hábito de estudar à distância já há muitos anos, eu não tenho essa dificuldade. Mas essa não é a realidade da maioria. Eu acho que muita gente gostaria sim de estudar, mas não tem um tempo. E aí quando fala, você vai fazer uma pós, então é AD, uma mestrado é AD e tal, a pessoa não quer, porque tem dificuldade de lidar com essas ferramentas tecnológicas. Então esse também é um outro problema. E aí fala que outro dado importante relacionado à área do conhecimento no qual o docente pretende atuar. Entre 2016 e 2020, o curso de licenciatura com maior número de concluintes foi pedagogia. Já o curso de formação de professor em educação especial foi o que apresentou o maior aumento percentual nesse período. Então, está tendo muita procura, devido também aumentar os direitos das pessoas com deficiência também, e mesmo aumentar o índice de alunos com autismo, por exemplo. Então, abriu bastante vagas nessa área. Graças a Deus, aumentou bastante. A situação de defasagem é alarmante quando se trata do número de egressos em cursos de formação de biologia, química, educação física e letras. Também, não sei como não aparece matemática aqui, mas também professor de matemática é raro também ser encontrado. E aí mostra as taxas, tá bom? E a gente vê que existe, sim, né, uma necessidade em todos os campos. E aí a relação de alunos e docentes na educação básica por etapa de ensino no Brasil. Na educação infantil, cerca de 15 alunos. No ensino fundamental, anos iniciais, cerca de 20 e 19 alunos por docente. No ensino fundamental, anos finais, 15 alunos. Ensino médio, 15 alunos. Esse dado aqui ano de 2021. Esse dado aqui, eu não sei, mas ele não sei se ele mostra exatamente a realidade, sabe, do Brasil, porque aparentemente parece que existem muito mais alunos para o professor do que só 15 ou do que só 14. Parece que existem muito mais, porque tem escolas sim que tem mais de 30 alunos por professor, inclusive com alunos deficientes autistas, né? Sendo que existe aquela lei que você precisa reduzir as turmas quando há um aluno com autismo, mas infelizmente a lei nem acontece na prática e nem sempre ela é obedecida na prática, infelizmente. E aí outro índice que também assim me choca é sobre a dependência administrativa aí, porque fala que cerca de 49% das vagas, isso aí por matrícula de professor, estão no âmbito municipal. E 27% no estadual, 23% em escolas privadas e 1% em federal. Ou seja, a maioria das escolas estão submissas a municípios. E isso é um dado muito relevante e também é um dado preocupante, porque muitas vezes isso é usado como um curral. Porque muitos desses professores, eles não são concursados. Eles são nomeados por vereadores, por prefeito. Então, o que só aumenta o fosso das desigualdades, porque muitas vezes esse professor também vai receber bem menos do que o piso salarial que deveria ser para ele receber, sabe? Então, são várias práticas que continuam aí no Brasil, que isso aumenta a desigualdade social. Eu também não quero dizer que ser concursado público é a melhor maravilha do mundo, que é a solução para todas as coisas. Também não é isso, porque tem que ter um quadro, sim, de professores contratados e um quadro de professores concursados, efetivos. Mas isso aí também acaba sendo outro tema aí relevante, que eu poderia até fazer à parte. Bom, e aí o déficit de docentes na educação básica. Aí fala, considerando a taxa atual de 20 pessoas com idade entre 0 e 17 anos para cada docente em exercício na educação básica, em 2040 serão necessários quase 2 milhões de professores para atender a demanda de alunos na mesma proporção de hoje. No entanto, mantendo as mesmas taxas de crescimento de 2021, estima-se que o número de professores diminuirá 20% até 2040. Dessa forma, a estimativa de professores que estarão em atividade nesse ano será de 1,74 milhão. Logo, considerando a demanda e a oferta, o déficit de docentes na educação básica em 2030 deve chegar a 235 mil, que aí é o dado mais relevante nessa pesquisa que fala sobre o apagão dos professores e o quanto isso tem preocupado o MEC. E aí o MEC
como solução, está propondo aí o CNU, que é o Concurso Unificado Docente, e também a Bolsa Licenciatura, que parece que é um valor em torno de R$ 2.100 para quem estudar a licenciatura, quem optar por alguma licenciatura, como uma forma de motivação e incentivo aos alunos ingressarem nessa profissão dos professores. E outro tema para outro vídeo, a gente vai falar também, ou quero falar também sobre os problemas relacionados já a essas propostas, ao CNU principalmente. Eu tenho críticas para fazer sobre isso. Bom, aí fala, com base no relatório do PISA, divulgado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, entre 2006 e 2015, a taxa de alunos de 15 anos que almejam seguir a carreira docente caiu de 7,5% para apenas 2,4%. Então, aí uma queda bastante acentuada. Outro fator-chave que explica a alta rotatividade, o abandono da carreira docente, é a baixa remuneração. Bom, há muitos críticos aí para falar sobre isso que falam, mas professor não ganha tão mal assim. Mas professor viaja para Paris, professor vive viajando, tá? Bom, eu, assim, tenho minhas críticas a fazer a isso, porque eu não acho que o professor ganha tão bem assim como falam. Se você pegar profissões assim como engenharia, que o salário médio é R$6.000, pode chegar até bem mais disso, o professor, ele não ganha em 40 horas nem isso. Então, não é lá essas coisas do salário como as pessoas pensam, sabe? Também, ele não é tão ruim, mas ele não é tão bom assim. Poderia ser bem melhor. E, assim, para dar, assim, um respiro para esse professor e para que ele seguisse carreira. Porque, assim, uma das maiores dificuldades que faz os professores a desistirem é a questão, principalmente, de saúde mental. E aí, tem a remuneração média dos professores. Olha só, você acha que esse salário é grande aí, Professor de educação infantil, R$ 2.489. Professor de nível superior na educação infantil, R$ 3.777. Ensino fundamental 1, R$ 3.810. Ensino fundamental 2, R$ 3.835. E aí vai por área de conhecimento. E você vê que não varia muito, é mais ou menos essa faixa etária. Professor de ensino médio, R$ 5.418. E aí vai. Mas aí, também a gente que trabalha pelo Estado, por exemplo, no nosso contra-cheque, a gente recebe um bom desconto, assim, porque fica para o Estado, né? Esse pagamento, ele vem através do governo federal, e ele passa pelo Estado, e o Estado tira um imposto de renda muito alto. E, então, acaba que os professores não ganham tanto, assim. Bom, aí fala também sobre as questões, os problemas que os professores encontram na escola. Quais são os principais problemas que eles encontram? Os docentes também deixam de lecionar por falta de infraestrutura adequada nas escolas de ensino. O Brasil contava em 2021 com aproximadamente 180 mil escolas de educação básica em funcionamento, sendo 77% públicas e 23% privadas. Considerando apenas escolas públicas, pelo menos 3,8% não possuíam sequer banheiro. Então, a escola não tem nem saneamento básico. Não tem infraestrutura. Outra coisa aí, abastecimento de água, 5,8% sem acesso à água potável, 2,5% não possuem energia elétrica e 5,5% não tinham esgotamento sanitário. Além disso, 21% das escolas não tinham acesso à internet, 39% não possuíam sala de professores. E aí você vê o quanto que é problemático isso, porque saneamento básico, não ter internet e sala de professores, sendo que o professor, ele é o corpo da escola também, que sem professor e sem aluno não existe escola. Então muitas vezes eles falam assim, tudo é focado e centralizado no aluno, se não existissem os alunos aqui, você não tinha emprego. Como se a minha profissão, como se eu não existisse também, não fosse uma dependência desses alunos, sabe? Como se a minha formação não fosse relevante para eles, porque na verdade só existe aula também porque existe o professor. Então, esse é um discurso também problemático. E daí, quando você vê esses dados aqui de que várias escolas não têm nem sala de professores, isso é algo muito preocupante. E
Outra coisa que também atrasa muito a vida do professor é não ter internet, não ter qualidade de internet nas escolas. Às vezes até tem, mas a qualidade nunca vem. Então esse é um grande problema também, que avassala aí as escolas e atrasa a vida do professor, né? Bom, outra coisa assim que entristece muitos professores, que deixa a desejar, é sobre a valorização do professor. Justamente isso, quando você tem uma infraestrutura, quando você tem sala de professores, internet, um notebook, um computador para você trabalhar, coisas que deveriam ser entregues para os professores. Para mim, cada professor era para ter um notebook que fosse disponibilizado pelo estado, pelo município mesmo. Era para ter cabo HDMI, cabos, pincel, todas essas ferramentas que são necessárias ao professor, sabe? Mas, infelizmente, nem sempre isso chega, sabe? E outra coisa também que pesa muito é a questão da valorização, né? Porque quando você é uma pessoa que está cursando um curso de medicina, por exemplo, você fala, ah, meu filho vai ser doutor. Quando você está cursando direito, fala, ah, meu doutor, né? Quando você forma doutor, advogados chamam de doutor e tal. E o professor não é a única profissão que ele sempre vai ser professor, mesmo que ele seja mestre em educação, doutorado em educação, PhD em educação, ele sempre vai ser chamado de professor, entendeu? Então, isso tem a ver também com a questão da falta de valorização também do professor, sabe? Porque por que professor não é chamado de doutor, mesmo ele tendo doutorado? Uma vez eu cheguei também, eu sempre tive esse olhar atento, e eu estava trabalhando em um grupo de pesquisa da Universidade Federal do Amazonas, com uma doutora em educação, formada na área de letras. Mas ela já era doutora e eu chamava ela de doutora. E daí as pessoas achavam estranho porque eu chamava ela de doutora e não de professora. Ora, ela era doutora. Então, toda essa forma como veem, que até mesmo nós da profissão, nós estudantes, pegamos e colocamos a gente lá embaixo. Então, isso também é outro problema. A falta de valorização dos outros colegas e mesmo de superiores, como gestores de escola, secretaria e todos esses demais funcionários que trabalham na escola. Eles também precisam valorizar o papel do professor e quanto que ele é importante ali. Aí, a última questão que eu quero falar é sobre a saúde mental do professor, uma das coisas que mais afeta, entristece e causam a desistência do professor. A gente viu aí, por exemplo, com a pandemia do Covid-19, que os professores estavam ali em linha de frente também, assim como enfermeiros. Porque você está ali convivendo com 30 alunos em uma sala, 20 alunos em uma sala. E claro que você ia pegar Covid se você estivesse dentro de uma situação dessa. Então, vários professores ficaram muito assustados com essa situação. E não só isso, né? Constantemente os professores passam por processo de depressão, ansiedade, síndrome do pânico, burnout, esgotamento físico, mental. E aí a pessoa, aquilo vai só se deteriorando, sabe? Inclusive, motivo até de piada, né? Que falam assim. Aí fala assim, ó, que um estudo realizado pela Associação Nova Escola em 2018, período anterior à pandemia, revelou que 60% dos docentes sofriam com ansiedade, estresse, dores de cabeça, 66% já sentiram fraqueza, incapacidade ou medo de trabalhar. Para 87% dos problemas de saúde eram ocasionados ou intensificados pelo trabalho. Já em 2021, menos da metade desses profissionais avaliou sua saúde mental como boa ou excelente. Mais de 34% continuaram reclamando do estresse prolongado e 72% disseram não ter acesso a apoio psicológico para cuidar da saúde mental. E aí a gente ainda tem a questão da violência, né? A violência escolar que impera aí, que pode vir dos alunos ou dos pais dos alunos, ou mesmo do ambiente escolar de alguma pessoa. Então sempre o professor, ele está em risco, ele trabalha em uma área de risco. Então isso faz com que muitos alunos que estão ingressando ali desistam quando eles vão lá para o estágio e veem a realidade. Mas quando eles entram, não demora muitos anos para que eles, desanimem. Então, infelizmente, esse é um dado, algo relevante, algo para a sociedade prestar atenção e fazer políticas mais seguras, mais concretas e realistas, porque eu não sei, essas políticas adotadas pelo MEC, eu não sei se vai surtir tanto efeito assim. Nós só vamos saber mesmo depois.